Graça e paz, crianças, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Que bom. Graças a Deus que vocês estão bem. Nós também estamos bem, né? Estamos passando por uma pandemia, mas estamos todos bem, graças a Deus, né? Vamos continuar em oração para aquelas pessoas que estão passando mal, que pegaram esse vírus, né? Vamos estar orando para que elas possam ficar bem também, como nós estamos bem, né? Hoje nós vamos estar finalizando a parte F da nossa revista, né, que fala sobre a vida cristã. Hoje é o último módulo, que é o módulo 36, que vai falar sobre o preço do discipulado. Né? Então, hoje vai ser o último módulo, assim, encerra essa parte F e já vai ter uma provinha para vocês, tá bom? Então, o módulo 36, ele fala assim, ó, o preço do discipulado, né? Qual é o preço que eu tenho que pagar para mim ser um discipulado, para mim ser um discipulador, né? Em 1 João 4,19 diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro, né? Então, esse é o versículo para vocês decorarem. 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro, tá bom? Lembra para vocês decorarem depois. Em Lucas 9,23, nós aprendemos que para seguir a Jesus precisamos ter compromisso, né? Negar a nossa própria vontade, tomar a nossa cruz, que representa nossos pecados, nossas dificuldades, nossas limitações, né? E então segui-lo. Isso implica em aceitar os sofrimentos e as privações que nós temos na nossa vida, né? Cada um de nós temos um sofrimento, temos uma privação, temos uma limitação, temos uma dificuldade, né? Tem crianças, por exemplo, que lêem um texto, tem dificuldade em interpretar aquele texto. Outras leem o texto e já conseguem interpretar rapidinho. Tem crianças que têm dificuldade em aprender matemática, outras já sabem matemática rapidinho, né? Conseguem resolver uma continha rapidinho, né? Então, cada um de nós temos as nossas limitações e as nossas dificuldades, nossos problemas, tá bom? Também nos diz que nós devemos ter 2 relacionamentos. O primeiro relacionamento é com o nosso Deus, o nosso Pai eterno, né? Nós devemos adorá-lo, nós devemos orar, nós devemos meditar na sua palavra, cultuar o nosso Rei dos Reis. O que é cultuar? É ir ao templo, né? Onde lá nós cultuamos a Ele, é se trancar no nosso quarto e ali orar e buscar o Senhor, nós estamos cultuando a Deus, né? É fazer nosso momento de intimidade com o Senhor. O segundo, nós temos os nossos relacionamentos com as outras pessoas, né? Por meio de quê? Do testemunho, né? Do amor fraternal com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, né? Então, nós temos que ter esse relacionamento. Todos nós temos esses relacionamentos. Ninguém vive dentro de um quarto trancado sem se relacionar com ninguém. Todos nós temos os nossos relacionamentos com pessoas da nossa família, de nossos amigos, vizinhos, enfim, né? Nós precisamos também pôr em prática os nossos ministérios, né? Tem pessoas que têm ministério de intercessão. O que é o ministério de intercessão? É eu orar para o meu amigo, orar pelos nossos governantes, orar pelos presos, pelos missionários, né? Interceder pelos doentes, que é orar pelos doentes para que haja salvação deles, para que haja cura deles, né? O nosso ministério da palavra. Tem pessoas que têm muita facilidade na palavra. Pega a palavra, lê, explica direitinho, fala do amor do Senhor usando a palavra com perfeição. Isso é um dom, isso é um ministério com palavras, né? Tem o ministério no serviço, o que é ministério com serviço, Jane? É eu ajudar o próximo, né? Alguém precisa de uma cesta básica, eu vou lá, monto a cesta básica, levo. Uma criança tá dormindo no colo do pai no culto, eu vou lá, pego o colchãozinho, coloco no chão lá para que ela possa dormir confortavelmente e os pais possam assistir ao culto, né? Com mais atenção, né? Então, tudo isso servir, levar uma água, posso estar pregando ou tem alguém pregando, você ir lá, servir um copo de água. Isso é o ministério de serviço, né? Que é um ministério muito importante também. O ministério da comunhão. O que é o ministério da comunhão? É a gente amar uns aos outros, né? Nós termos a presença de Deus junto com a gente, né? Nós temos comunhão, nós sabemos nos relacionar uns com os outros, né? Eu me relaciono bem com o André relaciona bem com o Léo relaciona bem com a Bruna relaciona bem com o Lucas. É o nosso meio, é o nosso convívio, né? É uma comunhão. É um almoço que faz na igreja, vai todo mundo almoçar lá na igreja. Um almoço que eu faço aqui em casa, convido as pessoas para vir na minha casa, eu estou o quê? Em comunhão, né? Eu estou amando
mutuamente, amando uns aos outros, como diz lá em João 4,19, né? Ele nos amou primeiro, então nós amamos. Então eu devo amar o meu irmão, devo ter comunhão com o meu irmão, né? E o último ministério é do evangelismo. O que é o ministério do evangelismo? É eu testemunhar a todos o que Deus fez na minha vida, ou o que Ele faz na minha vida, as vitórias que eu tive, né? Um pedido que eu fiz e Deus ouviu, né? Algo que nós recebemos do Senhor, um livramento, uma cura, né? Tudo isso é o ministério de evangelismo. Por que evangelismo? Porque eu vou estar falando daquilo que Ele fez na minha vida para outras pessoas, né? Eu vou usar a minha vida como exemplo para aquela pessoa, amém? Em Lucas 9, 57 e 62, lemos a parábola em que Jesus põe à prova aqueles que querem ajudá-lo, que querem segui-los. Jesus põe à prova aqueles que querem segui-los. Na época que Jesus estava na Terra, muitas pessoas seguiam ele, muitas pessoas, né? Tinha pessoas que largavam tudo e seguiam ele. Mas nessa parábola aqui, nesse capítulo aqui, ele fala de algumas pessoas que queriam seguir ele. Só que algumas deram, tipo, uma desculpa. Vou fazer tal coisa, depois eu vou com você, né? Tipo assim, né? Mas aí ele fala assim, no versículo 57 e 58, ó. Jesus disse ao voluntário que queria ajudá-lo, que queria segui-lo. O que ele não tinha, onde reclinar a cabeça. O discípulo que queria seguir ele disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ou seja, não tinha onde dormir. E dormia onde? Jesus andava. Chegava na casa de alguém, dormia. Deitava debaixo de uma árvore e passava a noite ali. Entendeu? Então, esse discípulo ficou preocupado, tipo assim, onde é que eu vou dormir à noite? Eu não tenho onde dormir, eu vou dormir no meio do mato, debaixo de uma árvore, né? E Jesus nos ensina com isso que não devemos nos preocupar com cuidados deste mundo. O que comer, o que beber, o que vestir, né? Pois o Senhor nos vestirá e nos dará alimentos e saciará nossa sede. Todas aquelas pessoas que seguiam Jesus, nenhuma passava fome, nenhuma passava frio, né? Por quê? Porque Jesus supria todas as necessidades, assim como Ele faz na nossa vida. Né? Nós não devemos nos preocupar com isso, porque Deus, Ele supre nossas necessidades. Nos versículos 59 e 60, o homem foi chamado por Jesus para segui-lo, e o homem disse que iria, mas primeiro teria que sepultar o seu pai, ou seja, enterrar o pai dele, né? Aí Jesus disse Jesus, porém, espiritualmente, enterrasse em outro morto espiritual, quem não tem a vida eterna, que não tem a vida eterna. Ou seja, Jesus falou assim, que os mortos sepultem os mortos, né? Você não tem que esperar seu pai morrer para você ir lá enterrar ele para depois você vir me seguir. Não, a Bíblia diz que é pra gente deixar o pai e a mãe da gente para seguir o Senhor, né? Então, para quê? Eu não preciso esperar. Aqui nesse versículo diz certinho isso. Aqui, ó, 59. Aí ele diz para o homem: venha comigo. Mas o homem respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vai e anuncie o reino de Deus. Ou seja, eu não preciso esperar, né? No versículo 61 e 62, um homem oferece para segui-lo, mas impõe uma condição: ele precisa ir despedir-se dos seus pais. Isso dá a ideia de que a pessoa que estava partindo precisava obter permissão dos que ficam. Ou seja, vocês, crianças, sim, tem que pedir para mamãe, papai, eu posso ir na casa do Joãozinho evangelizar ele, falar sobre o amor de Deus, falar sobre Jesus com ele? Vocês têm que pedir, né? Agora eu, já grandona, vou ter que pedir? Não, eu vou avisar, falar, olha, mãe, pai, marido, eu tô indo, tá, pronto, né? Não preciso pedir, né? Só avisar, já tá de bom tamanho, né? Aí, porém, Jesus respondeu o homem com uma parábola, que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Ou seja, se eu tô seguindo ao Senhor Jesus, eu não tenho que olhar para trás as coisas que me impediam de seguir ao Senhor, eu tenho que olhar para frente. Porque como o pastor disse, o pastor falou sobre isso na aula dele passada, sobre o arado, quando eu estou arando a terra, eu não posso olhar para trás, porque as valas são retinhas. É umas valas que você faz na terra certinhas, se você enfia o arado na terra e o gado ou um trator puxa, e você não pode olhar para trás. Se você olhar para trás, aquelas valetas vão ficar tortas, né?
quando ela tinha aqueles eucalipto aqui na Embrapa, não sei se vocês lembram, mas as árvores eram todas certinhas. Eram fileiras e mais fileiras, todas certinhas, não tinha uma árvore torta. Por isso que você não pode, enquanto você estiver no arado, você olhar para trás, porque senão você vai querer sair do caminho, vai querer desviar, vai querer fazer coisa errada, né? E assim é a nossa vida, nós devemos olhar para frente e seguir o Senhor fazendo a vontade dele. Amém? Então é isso, o nosso módulo 36 é basicamente isso. Lógico, vocês vão ler direitinho na palavra, né? Pegar Lucas 9, ler direitinho, ler o Lucas 9 todo, é bem pequenininho, não é muito grande. Então vocês leem para poder fixar a memória. Leiam a revista de vocês direitinho, complete o exercício, não tá muito difícil, tá fácil o exercício. Se vocês acharem algum erro nos exercícios, vocês me falem, tá bom? Fala para mim ou para André ou pro tio Léo o que tá acontecendo, o que tá errado, porque em algumas lições anteriores teve uns errinhos, né? Então, quem sabe nessa também tem. Eu não olhei, mas eu creio que deve ter sim. Ou não, né, também, né? Não é possível que todas as aulas vão ter erro, né? Mas acho que não vai ter, não. Então, vocês leem direitinho e as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem estar passando que eu e a tia Andréia vamos estar ajudando vocês. Outra coisa importante que eu queria falar com vocês antes de eu orar para encerrar. Nessa quinta-feira não vai ter aula, não vai ter videoaula. Por quê? Porque eles vão estar fazendo a prova. Como eu disse no início, depois dessa lição tem a prova. Como que nós vamos fazer essa prova dessa vez? Nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos digitalizar a prova e vamos mandar para vocês. Vocês vão pegar numa folha à parte e vai transcrever a prova. Ou vocês transcrevem a prova toda, ou vocês transcrevem só as respostas da prova, tá bom? O jeito que vocês fizerem, tá bom? Ou a prova toda, ou só as respostas da prova, entendeu? Igual aqui, ó, número 2, que é colocar entre parênteses se A, B, C, D, E. Vocês vão colocar lá, número 2, letra A, letra B, qual que é a ordem? Qual que é a sequência? Letra A que é a primeira? Então é a letra A, a letra C, então é a letra C. Tá bom? O 4, que fala lá em Lucas 9, 23, né? Que é o tipo de compromisso que você deve ter com Jesus. Você vai colocar lá. São três palavras, você vai colocar, né? O 5, vocês vão completar um pequeno textozinho. Aí vocês vão colocar qual que é a sequência do completado do textinho. Tá bom? Por que nós vamos fazer desse jeito, Anne? Por que você não imprime a prova e entrega para cada um? Quem não quiser fazer desse jeito e quiser pegar a prova, eu vou deixar a prova na minha casa e à tarde eu estou em casa. Quem quiser pegar essa prova em casa, pode vir na minha casa pegar a prova. Ou, se quiser também, eu levo o meu serviço, vocês passam lá e pegam a prova. Por quê? Porque está sendo muito difícil para a gente entregar a prova para vocês na casa de vocês. Eu estou de pé. A primeira prova que entregou foi a tia Andréia, que deu muito trabalho. Às vezes ela passa na casa, a pessoa não tá, e tem que voltar depois, então gasta muita gasolina, gasta tempo, né? E nós estamos com muito tempo para fazer isso, então a gente optou por isso. Como vocês estão fazendo na escola já, né? Na escola vocês redigem uma folha, tiram foto e mandam para o professor. Então nós também optamos por fazer isso para agilizar o nosso tempo, a gente não está perdendo tanto tempo nem gastos, né? Reduzindo gastos também, porque nós estamos num tempo que nós não podemos ficar gastando muito, tá bom? E na quinta-feira não terá videoaula por conta da prova, então eu vou deixar essa semana todinha para vocês fazerem esse exercício e fazer a prova. Na segunda-feira que vem, aí sim tem aula, videoaula, que é o tio Léo que vai estar gravando. Que aí nós já vamos iniciar a parte G, que fala sobre testemunhos cristãos, que vai ser o tio Léo que vai iniciar, tá bom? Que vai ser o módulo 37, o Espírito Santo agindo em nosso interior, tá bom? Então, por hoje é só. Eu tentei fazer um vídeo curto para poder não ficar muito grande, que é difícil. Eu sei que é difícil, chato ficar assistindo o vídeo, tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês, essa aula. Que vocês possam estudar direitinho, se empenham em fazer uma boa tarefa, em preencher tudo direitinho, tá bom? Quem for terminando, manda para mim, terminei, que eu já mando as respostas para vocês estarem corrigindo, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus esteja com vocês. Vamos orar para finalizar nossa aula, tá bom? Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas, que o Senhor possa estar abençoando cada uma dessas crianças, Senhor, e suas famílias. Livra, meu Deus, cada uma delas, ó Deus, dessa pandemia. Ó Deus querido, que nós possamos, ó Deus, nos dedicar nas coisas do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém.
Fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem, qualquer coisa, manda recadinho pra mim, tá bom? Beijo, grande beijo pra vocês, um abraço bem apertado, morrendo de saudade de vocês, tá? Em breve estaremos juntos, tá bom?